Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e para todo o país no pessoasdevalor.com.br. E hoje a gente está aqui no meio, ou melhor, no final de um evento, mas no meio do espaço onde a gente teve a apresentação incrível falando sobre metodologia ágil. E quando o assunto é recursos humanos, quem apresenta o programa você já sabe, Paulo Queja. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui, o diretor regional da BRH. E aí, lógico, como o programa tem um foco, o público-alvo são pessoas de desenvolvimento humano, recursos humanos e tal, mas aí aquela dona de casa que me encontra no meio da rua e fala assim, vocês são super inteligentes, nossa, incrível, mas eu não entendo metade do que vocês falam. Aí por causa disso, a gente diz sempre um glossário, assim, a gente falou de metodologia ágil, para quem é de RH já tem uma certa propriedade, mas para o nosso telespectador, uma pessoa que conhece um pouco do mundo empresarial, esse nome ágil tem a ver com dar agilidade? O que é, afinal, essa metodologia, assim, para quem não conhece, para um leigo? É acabar com a burocracia, né? Ser mais objetivo, muito mais direto naquilo que você busca, você ter clareza de onde você quer chegar e tirar aquilo que não tem, que não vai agregar valor para o que você está fazendo. Então, você vai direto ao ponto. É uma forma de você exercitar muito mais aquela visão efetiva, objetiva de fazer as coisas. E aí assim, uma coisa que é legal de pensar, né, na metodologia, a tua palestra foi incrível, foi bastante esclarecedora, até para quem era do RH que veio assistir, que de repente não tinha tanto contato, né, na prática, porque não é todo mundo que consegue, né, é essa questão de também priorizar processos e priorizar partes do processo nessa metodologia ou na transformação da empresa de uma forma de pensar para outra. E aí você colocou um pouco essa coisa do comportamento, né? Que às vezes para a gente implantar uma metodologia dessa, os processos em tese estão ali para ser colocados, mas às vezes existia uma resistência por parte das pessoas, porque elas criam de repente processos até para se defender ou às vezes até como fuga de suas deficiências. Como que você vê essa questão da dificuldade de mudança de cultura, de mudança de comportamento na implantação da metodologia? O primeiro ponto que a gente encontra de dificuldade, quando você fala da resistência, você imagina, você tem um processo que já funciona na empresa. Como é que a gente começa? Vamos analisar esse processo. Então, a gente tem um grupo multifuncional, que significa todas as pessoas que são impactadas por aquele processo, uma pessoa de cada uma das áreas. A gente vai revisar aquilo e tirar tudo aquilo que não agrega valor. Então, você imagina aquele profissional que já faz aquilo há anos, né? E você vai dizer para ele que você vai tirar partes porque elas não agregam valor. Isso é muito difícil, porque o cara ele quer que tudo se mantenha como era antes, porque isso vai dar para ele muito mais segurança em relação ao resultado. Então, às vezes acontece na empresa do cara, eu vou querer ver nessa apresentação 3 casas depois da vírgula, mas será que isso vai fazer diferença? Porque quanto de energia a tua equipe vai ter que imprimir nesse processo para chegar nesse ponto? Será que vale a pena? O que de fato vai agregar e vai impactar no resultado daquele processo? Essa priorização, ela é muito importante. E o cara, ele tem que ter uma tremenda capacidade, que eu falo assim, hoje, capacidade de aprender, que significa desaprender, né? Então, ele tem que olhar aquele processo, se desvincular dele e olhar assim, olha, agora eu tenho que revisar. Eu tenho que passar por uma outra etapa. Eu vou tirar os vínculos que eu tenho, que é esse processo que eu chamo de desaprender, para aprender uma outra forma de fazer aquilo. E estar aberto para isso não é uma coisa muito fácil, né? A gente fala de várias competências, mas essa de desaprender não é das mais fáceis. E tem a coisa também de sair da zona de conforto, né? Porque assim, às vezes eu estou num processo que o resultado é aquele, eu até imagino que o resultado possa ser maior, mas aí para mudar crenças, Paulo, sempre é uma grande dificuldade, né? Assim, como mudar aquilo que o cara acredita que é o certo e falar, poxa, vamos tentar de uma outra forma. Então, a mudança de crença é uma coisa interessante, porque é uma maneira de que você pensa e você faz normalmente, né? Você acredita que aquilo funciona de uma forma bem simples. Então, eu vou falar às vezes com um empresário e ele fala assim, então, vamos mudar então a maneira como você está fazendo isso? Ele fala assim, não, mas tá bom como eu estou fazendo. Bom, tá dando o resultado que você quer? Por exemplo, o empresário está dando dinheiro? Né? Ou está sendo eficaz o processo? A tua equipe está rendendo bem?
Ah, não está. Então, precisa mudar, porque o que você está fazendo não está funcionando. Não porque você não seja bom, porque as coisas mudam. E isso é uma das barreiras que a gente tem com relação à crença, uma delas, né? A crença é um pouquinho mais profunda. Mas é você achar que você é incompetente. E aí eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Competência é uma questão de momento. Eu sou incompetente para fazer uma coisa agora, e daqui a pouco me torno competente para fazer aquilo. Então, incompetência não é xingamento, é momento, tá? E aí eu aproveito para falar com a Ana, nessa questão do que você falou, então, de mudar a cabeça. O que você já fez, algum exemplo para a gente, para ajudar algum líder, alguma pessoa na empresa a mudar esse pensamento, a mudar a forma dele fazer a coisa? Dá um exemplo prático para a gente. Por exemplo, quando a gente fala de business plan, a gente tem que construir o plano para o próximo ano, né? Então, a gente sempre levou muito tempo na organização para fazer isso, mobilizando várias equipes e um processo muito fechado, né? Então, a gente discutiu com os líderes dessa organização. Vamos revisar isso aqui, vamos ser um pouquinho mais efetivos, né? O que está faltando para a gente conseguir obter o melhor resultado e dar uma reduzida no tempo? É a gente trocar mais com as pessoas. Então, já vamos colocar junto pessoas de vendas, pessoas de marketing, exercitar a empatia, você entender qual é a angústia, o cara de marketing entender qual é a angústia do de vendas e vice-versa, e vamos construir juntos esse planejamento para o ano seguinte. Essa é uma forma de você fazer isso. Que eu vejo até completando aqui, para emendar já numa outra pergunta, porque, assim, na prática, às vezes a gente reúne essas pessoas e cada um acha que o outro tem uma dor diferente, e quando eles se encontram, de repente as dores são as mesmas, só que eles não se falam, não tem integração. Então, só de você juntar essas partes já tem uma agilidade absurda na resolução de problemas, por exemplo. Sem dúvida. E sabe uma coisa que mobiliza muito o executivo para a mudança? Quando você chega e fala assim, olha, hoje o mercado precisa de executivos que tenham a capacidade de flexibilizar, de ver aquele problema por uma perspectiva diferente, né? E a capacidade de mudança. Quando você fala isso, você está provocando. Então, acho que a provocação é uma das melhores formas de você fazer o cara refletir. Porque ele está sendo desafiado, né? E dessa maneira ele tem que responder de alguma maneira. E essa é a forma que eu tenho encontrado de fazer com que as pessoas reflitam sobre a mudança, provocando. Agora tem uma coisa assim que eu jogo para os dois, né? Que é assim, a gente está falando muito às vezes de tirar da zona de conforto, de mudança de paradigma, mudança de crença e tal. E aí a gente vem num processo assim que já estamos aí há um bom tempo no pós-pandemia, vamos dizer assim, né? E na pandemia teve confinamento, teve muitas mudanças críticas de paradigmas, justamente porque eu era resistente ao home office, eu tive que aderir ao home office, eu como professor universitário tive que virar um professor online, senão eu estava desempregado, senão eu não tinha aluno. E aí, de repente, a gente está lá o tempo inteiro no dia a dia, fora da crise, a gente tentando mudar essas formas de conduta. E queria provocar vocês dois. É na crise que as pessoas estão abertas às mudanças? Eu não diria que elas estão abertas às mudanças. Às vezes elas podem até se fechar. Porque tem uma questão, aí falando um pouco de neurociência, que o nosso cérebro, eu chamo que ele é um pouquinho preguiçoso. E ele quer sempre manter a gente na zona de conforto, né? Acontece que quando você consegue superar isso numa situação de crise e você vê valor naquele processo de mudança, aí você consegue virar a chave. Agora, o mais importante é, depois que você vira a chave, você olhar e reconhecer que você é uma pessoa diferente. Então, hoje, você tem que reconhecer, eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás. E a necessidade, né? É amigo da mudança, a necessidade. E aí você tem algumas... por exemplo, empresas mesmo, que a questão do delivery, né? Uma coisa simples no sentido de pensamento. Eu não consigo mais que o cliente venha até mim, como é que eu vou até o cliente? E tem restaurante que não fez delivery. Ah, porque o fulano fez e não deu muito certo. Bom, quem disse que ele é você, né? Eu preciso ver formas diferentes. O que aconteceu também é que mudou-se a maneira de fazer as coisas como eram antes. Então, com a velocidade, por exemplo, por que os sistemas de comunicação melhoraram? Por causa da própria pandemia. Então, o Zoom foi por impulsionamento, foi por cacetada. O dono do Zoom, da plataforma, teve que fazer mudança, senão ele ia perder cliente. Aí ele faturou horrores.
e deu problema até de privacidade. Então ele teve que investir muito alto para fazer esse cerco. Ou seja, o programa dele em 1 ano evoluiu 10 anos. Agora, ele podia ter dado para trás. Com esse dado para trás, ele teria perdido o mercado para um monte de gente. Então, essa é a questão da mudança. A necessidade, ela é muito forte. Só que eu posso, com o medo, me retrair, como ela falou. Eu vou para trás, outros vão para frente. O que eu não posso é ficar fazendo isso só quando eu estiver em crise ou em medo. Porque senão eu vou estar em estresse o tempo inteiro. Por isso que eu puxei esse gancho, porque na prática eu vejo assim que muitas vezes as pessoas precisam estar no buraco para falar assim, agora eu vou mudar minha forma de agir. E aí, quando você vai fazer consultoria, nosso caso aqui, a gente faz consultoria e muitas empresas que não têm problemas sérios, ou a empresa está quebrada e nos contratou. A empresa nos contratou, por exemplo, porque ela está num nível de expansão, de escala tal, e ela tem um processo que funciona. Aí você chega com novas metodologias e de repente a resistência é assim, poxa, Ana, isso aqui que você está falando é legal, mas pô, eu sou milionário desse jeito aqui, agora você está querendo que eu implante essa outra coisa? É nesse sentido de que a crise muitas vezes acaba provocando mudanças, porque mudou o ambiente externo e aí o cara falou, opa, aí ele sai da zona de conforto porque o terremoto veio junto. Por isso que a gente tem que ter uma abordagem sempre provocativa, na minha opinião. E as pessoas precisam entender, que foi uma coisa que eu comentei na palestra, que é muito assim, eu tenho que ser inspiradora. Hoje, além de ser inspiradora, você tem que ter a capacidade de se inspirar, né? Então, o grande empresário, quantas vezes ele não se inspirou na startup? Né? Quanto que às vezes um profissional com uma tremenda experiência, ele se inspirou no influencer que acabou de chegar no mercado. Sim. Então essa capacidade de se influenciar, de se inspirar, ela é muito importante, porque é isso que vai fazer, o que te trouxe aqui não vai te levar necessariamente para... Então você não tem que esperar uma crise. Sim. Você tem que estar se questionando o tempo todo, se provocando o tempo todo, né? E até essa coisa da startup, né? Tem empresa aí que eu conheço que comprou startup e continuou sendo do jeito que era e comprou startup para não implantar um novo modelo no mercado e não assustar a forma errada que ela de repente está atuando, né? Vale lembrar também que o que a Ana está falando é que eu não vou para modismo, né? Porque metodologia ágil, isso que é a pergunta que eu quero trazer, ela tem método e é metodologia, não é assim, vamos correr e vamos fazer, né? Então, acho legal agora a gente trazer para a gente, Ana, a questão de um exemplo de como é que funciona a metodologia. Por que ela é ágil e como é que ela se estrutura, por exemplo, uma delas que você queira falar para a gente? Se a gente pensar no Scrum, né? O que a gente tem que fazer? O mais importante é a gente olhar o nosso processo tradicional, dividi-lo em etapas e fazer com um grupo multifuncional, porque você tem várias perspectivas diferentes, o que você pode revisar? O que naquele processo não agrega valor e que você pode deixar de fazer? O que agrega valor, que é essencial? Como a gente está falando de RH, eu dei o exemplo do recrutamento e seleção. Tem uma série de etapas no recrutamento e seleção e na metodologia tradicional você tem que esperar cada etapa ser concluída para começar outra. Na metodologia ágil, não. Você pode startar o alinhamento de perfil, divulgar a vaga, tem coisas que você pode fazer simultaneamente, você não tem que esperar. Isso se você estiver dentro da área de recursos humanos, processos mais bem estruturados. Então, você consegue passar por aquelas etapas. Aí você cria o que a gente chama de squad, que é aquele grupo multifuncional que vai revisar e vai deixar aquilo que é essencial naquele processo, garantindo que ele seja objetivo, efetivo, sem ser um processo longo e burocrático. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, o Pessoas de Valor você já sabe, passa muito rapidinho, eu vou chamar um intervalo de 1 minuto, fica aí que a gente volta já já.
Denise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. No segundo bloco, eu e o Paulo Queja vamos para a pergunta de $1 milhão que a gente costuma fazer para os nossos convidados. A metodologia ágil, ela impacta em quais benefícios na empresa? Assim, a tua experiência nessas transformações de empresas que não atuavam ou que não trabalhavam com essa metodologia, e você vendo essas transformações, quais são os benefícios de quem está nos assistindo? Por exemplo, de repente tem um empresário, tem um profissional de RH, fala assim, poxa, vou pensar nisso. Tá. Primeiro eu vou fazer uma pequena correção, são as metodologias, a gente tem mais de uma, né? O mais importante, como eu sempre digo, é a mudança de mindset, né? Então o empresário ele precisa entender que aquilo vai agregar valor. E qual o valor que agrega? Primeiro é conexão. Então, conexão e engajamento. Quando você trabalha com um modelo onde você envolve multifunções, você está agregando conhecimento e engajando as pessoas, porque essas pessoas se conectam para resolver uma questão dessa organização, para dar resposta a um processo. Você ganha tempo, porque você faz aquilo muito mais rápido, e você dá essa liderança mais segurança. Porque uma coisa que eu percebo é que a burocracia dos processos está muito relacionado à insegurança. A gente tem medo de errar, né? Então, um pouco de risco é importante. Então, a organização ela precisa ter essa capacidade de aceitar um pouco o risco do erro. Mas isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas tenham esse nível de coragem, né, para revisar, para mudar aquilo que está sendo feito. Paulo, no caso da tua experiência aqui regional, você trabalha com N empresas, como que você tem visto essa transformação em termos de modus operandi nas empresas? Então, aí que esse é um ponto interessante, porque um dos pontos que ela colocou no começo é a questão da liderança. Se eu não trabalho a liderança primeiro para que ela entenda o que significa isso e ela possa trabalhar também o envolvimento dos colaboradores, porque metodologia ágil ela é só assim porque ela inclusive integra as pessoas no processo, como ela mesmo disse aqui. Se eu não faço isso direito, eu não faço uma metodologia ágil, eu faço alguma coisa ali que dá outra coisa lá e depois não funciona. Por quê? Porque não tem a colaboração das pessoas. É um processo colaborativo e assim, colaboração é diferente de ajudinha. Tá? Dá uma ajudinha aqui, eu preciso de uma informação. Isso é uma coisa, colaborar é fazer junto. Então, a metodologia ágil, você vai pensar em desenvolver um novo processo, para que fique mais fácil, você tem que ter as pessoas envolvidas e juntas, cada um com uma visão, mas todos com a visão do todo. E visão do todo nem todo mundo tem. A gente está falando isso há muito tempo, né, Ari? A questão da visão sistêmica. E a metodologia ágil, ela trabalha isso. Então, o que eu sugiro ao pessoal aqui? Pessoal, fica atento, né? A Ana faz esse trabalho legal, tem muita gente aí que pode ajudar. Precisa estudar, precisa trazer gente boa, vai atrás dessas informações. A BRH é uma das instituições que pode ajudar também, mas para que vocês entendam de como utilizar isso na sua empresa. Tem algumas coisas, hoje as metodologias, você tem muito material que te ajuda a implantar, mas cuidado para não implantar uma coisa muito grande sem assistência, porque pode dá errado, né? E eu já vi gente tentando fazer uma coisa e depois não faz mais porque não deu certo, mas fez errado. Você já teve alguma coisa? Você já viu isso? Ou então a empresa, exatamente, ela não está pronta e quer fazer acontecer tudo de uma vez, né? Eu normalmente pergunto assim, qual é a sua ambição de crescimento? Eu acho que para todo cliente eu gosto de perguntar isso. Qual a ambição de crescimento?
E dessa forma a gente consegue iniciar esse processo sem rupturas. A gente faz mudanças mais gradativas e de maneira consistente, né? Porque mudar é mudar de novo, não é o processo. O processo, eu diria até que é o menos relevante. Como é que se vai mudar a mentalidade dessas pessoas, a forma como elas tomam decisão, né? Esse é que é o ponto. Então você tem que criar e implantar práticas coerentes com aquele processo de mudança que você quer implementar na empresa. Começando pelo layout. Eu sou uma empresa super aberta, mas cheia de salinhas fechadas, né? Então, assim, como que você interage, como é que é a dinâmica da sua organização? Então, a dinâmica fala da sua cultura, fala do teu estilo de gestão. Essas coisas precisam ter consistência entre essas coisas. Então, que ambição você tem de crescimento? Que cultura vai alavancar isso? Que tipo de profissional que vai te ajudar? E aí eu estou falando de atitude, de comportamento, mais do que a competência técnica. E aí facilita, por exemplo, algum perfil? Existe, por exemplo, um perfil que, vamos supor, você tem lá um líder mais autocrático, mais autoritário, tal, que é mais centralizador, de repente para esse perfil de liderança a resistência é maior? Ou, por exemplo, dá para implantar independente do perfil do líder que está lá? Não, o perfil é importante. Eu só às vezes fico preocupada com o líder tadinho, o centralizador, porque a gente sempre fala dele, né? Gente, o centralizador também pode mudar, né? Se ele conseguisse dar conta disso e entender qual a razão pela qual ele mantém tudo com ele e não compartilha as decisões, se ele trabalhar isso, ele consegue fazer a mudança também. Mas tem que ser uma mudança de atitude e as pessoas têm que estar comprometidas. Mas para eu mudar a atitude, eu tenho que entender o depara. Aonde eu estou como executiva e para onde eu quero ir. Que comportamentos eu tenho hoje e qual o comportamento que eu quero ter. E aí, gente, tem que tangibilizar. Não dá para falar de maneira etérea, assim, né? Tem que ter clareza. Então, comportamento humano não é uma coisa abstrata. Você tem que tangibilizar, você tem que falar claramente como você está e para onde você quer chegar. Aonde você quer chegar, entendeu? Você tem que ter clareza disso. Agora a gente também, assim, né, claro, a palestra da Ana falando sobre uma metodologias, como ela colocou, mas também se a gente for abrir um pouquinho mais o campo, né, das pessoas, do desenvolvimento humano e aí trabalhar, né, a gente até estava falando ali, né, poxa, a gente trabalha com recursos humanos, mas já faz um bom tempo que a gente não usa esse termo recurso humano, porque a gente parte do princípio que o colaborador, em tese, ele não é um recurso, né, ele é uma pessoa que está contribuindo com a gente, está trabalhando cada vez mais junto, tal, e aí as próprias terminologias vão se transformando também. Hoje, muitas empresas trabalham assim, e eu tenho visto isso na prática, que às vezes a empresa me convida para eu queria uma palestra sobre inteligência espiritual, queria implantar mindfulness na minha empresa. Aí a gente começa a ver essa questão da gestão da emocionalidade ou inteligência emocional, se for para citar Goleman. As empresas, independente da metodologia agora, as empresas elas estão acordando também para essa questão da saúde emocional? Porque parece que isso antigamente era tão lateralizado. Então, eu acho que a tecnologia, por mais incrível que pareça, ela nos ajudou, né? Eu falo às pessoas que trabalham com a parte humana. Porque a tecnologia cresceu tanto que hoje o ser humano ganhou uma importância ainda muito, muito maior. Porque a gente chegou quase que no nosso limite. Então, com a pandemia, principalmente, usamos tudo que a gente podia. O nosso tempo inteiro, o nosso emocional, a gente mergulhou, foi uma imersão. E isso trouxe algumas consequências. Então, as pessoas começaram a perceber que o ser humano, ele também tem os seus limites. E que a saúde mental, ela está ocupando um espaço muito importante. Porque a criatividade, a inovação, um ambiente bom, isso tudo traz resultado. Mas para você ter isso, você tem que ter pessoas que sejam saudáveis. Mais do que isso, você tem que ter um ambiente saudável. Se você não tiver um ambiente saudável, você não vai conseguir, e aí as pessoas vão adoecer, como tem acontecido. Né? Tem acontecido, quer dizer, por que as empresas estão trazendo essa questão da saúde mental e hoje a gente fala com mais tranquilidade? Eu estava conversando com um psiquiatra e ele falou assim, eu hoje estou recebendo muito mais pacientes do que antes, porque hoje você falar de saúde mental, né, não é mais um tabu. Não é coisa pra gente doida, né? A empresa não queria nem falar porque assim, aquele funcionário tá doido, já libera, já manda pro INSS e tá tudo bem, né? Tipo assim, já não é problema meu, né? Exatamente, então tá percebendo que a gente adoece. Afinal de contas, mais de um terço da vida da gente passa na empresa.
Então, acho que o impacto da empresa na nossa saúde mental é enorme, né? Uma tremenda responsabilidade. E aí eu puxo para o Paulo, porque trabalha com liderança, né? É o nosso grande facilitador aqui na região, trabalha bastante com esses conceitos, né? Inclusive em treinamentos e tal. Vamos lá. E a saúde emocional, a saúde mental desses líderes? Porque muitas vezes tem funcionário, o RH afastando um, indo para outro, recomendando psicólogo e tal, e aí tá lá o todo-poderoso líder, né? Quem que vai falar para ele que ele também tem que fazer uma terapia ou que ele tem que trabalhar desenvolvimento humano? Como que você vê isso? Como disse a Ana, democratizou o processo. Então, não é só o colaborador. Quando o pessoal foi para o online, e eu estava conversando com empresários e com líderes, eu falei assim, pelo amor de Deus, não deixe as pessoas sozinhas em casa. Você vai ter que falar todos os dias com essas pessoas, mais de um dia. Ah, mas eu tenho 50 colaboradores. E eu falei, se vira, porque as pessoas vão ficar sozinhas. Pior, vão ficar acompanhadas com a família e elas vão ficar sozinhas em relação à empresa. Eles não estão acostumados a isso. Então você precisa começar a conversar, não é ficar cobrando, eu falei, conversar e criar um ambiente de confiança, que é muito difícil. A gente acha que ambiente de confiança é cobrança constante. E aí foi um dos milhares de aprendizados que eu acho que a gente foi trabalhar, essa questão de criar a relação com o colaborador, porque eu entro lá na sua casa, na sua cara, eu não falo mais assim, eu estou aqui com você agora, Ana, eu estou olhando você aqui. E você está me vendo aqui, olho no olho. A não ser que eu tire a câmera. Ah, mas não dá para tirar a câmera. Então, eu vi a sua casa, eu vi a sua cama, eu vi muita coisa. O seu filho que passou atrás, o seu cachorro. Eu vi coisas que eu não via dentro da empresa. E o líder teve que lidar com isso tudo. Se o colaborador teve dificuldade, o líder é mais. A gente trouxe uma pessoa para falar, por exemplo, sobre o assédio moral no digital na época. E nessa do digital foi muito interessante, porque eles são especialistas nisso, a caracterização é até mais fácil, porque algumas estão até gravadas. Mas como é que o líder lidava com o seu líder e como é que ele lidava com a equipe? Então, assim, pessoal, ainda está muita gente saindo do processo do online, indo para o presencial e esquece de se cuidar. Ainda tem muito líder que está com problemas seríssimos, está no processo de depressão, acha que está tudo bem e vai cair. Antes que caia, vai no terapia. Conversa com o psicólogo, porque aí o psicólogo vai te ajudar a te encaminhar ou não para um psiquiatra, já que você não quer ir para o psiquiatra. Até porque, dependendo do caso do médico psiquiatra, ele vai às vezes usar muito recurso, dependendo do profissional, muito mais medicamentoso. E aí o psicólogo ele tem uma maneira muito mais abrangente de entender como é que você está. Então, eu acho que essa é a dica. E o nosso amigo Debs, que conhece muito sobre isso, ele tem falado bastante no programa sobre isso. Então, eu acho que o cuidado integral mais é importante. Cuidado com os líderes, pessoal, eles estão caindo e precisam de assistência. E tem uma quebra de paradigma, né? Porque teve uma gerente que chegou para mim, ela não estava bem, né? E teve que se afastar. E estava emocionalmente muito, muito impactada. E ela chegou assim para mim e falou assim, nossa, mas eu sempre fui tão forte. Não sei como isso aconteceu comigo. Gente, não existe isso de ser tão forte. Quando você tem algum problema de saúde mental, não é porque você é fraco. De jeito nenhum. Não tem nada a ver, ou se tiver, exatamente porque você segura tanto, que a chance de você vir a ter um problema pode ser até maior, né? Então, vamos quebrar esse paradigma que não tem nada a ver com forte ou fraco. A gente tem que cuidar da nossa saúde como um todo, como você falou, né? Espiritual, corporal, mental, tem que cuidar de tudo, né? Ser forte é reconhecer a fraqueza. Exato. Né? Que não estou bem. E tratar, cuidar. Olha, chega, vamos parar, senão os editores depois vão ter um trabalhão, né? O Paulo sabe quem é o editor, né? Ele falou os editores, né? O Ari vai ter um trabalhão para editar. Agradeço demais a presença da Ana aqui, foi uma palestra incrível e a continuação. Eu às vezes fico com a sensação, quando a gente faz essa extensão da palestra, que a gente aprende muito nas palestras e quem assiste a palestra e depois assiste o Pessoas de Valor tem um bônus, porque a gente acaba abordando outras coisas e que completam ali a palestra e fica muito legal. Então, obrigado pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade. Joia. Paulo, mais um Pessoas de Valor top 10, né? É isso aí. Eu convido as pessoas para seguir a gente no Instagram, na BRH, né? A BRHSP Baixada Santista. Entra lá, conversa com a gente. Se você quer assistir essas palestras, entre em contato, se associa também, porque financeiramente não é nada alto não e você vai ter muita coisa boa. Aproveita.
Legal. E, claro, o programa fica por aqui, mas você continua com a programação da Santa Cecília TV. E se por acaso você estiver assistindo esse programa pela internet, no pessoasdevalor.com.br, aproveita para fazer aí uma maratona e assistir outros programas, outras entrevistas que estão por aí, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.